para o futuro da igreja, para os próximos anos, o que a senhora deseja que aconteça? Um grande avivamento. Avivamento. Olha, eu estou pedindo a Deus há muito tempo que Deus nos mande um avivamento. Há histórias que o tempo não apaga. Histórias que começam pequenas, mas carregam um propósito eterno. Em meio às mudanças do mundo, Deus continua escrevendo histórias de fé, esperança e transformação. E há 100 anos, uma semente foi plantada em Rio Grande. Uma semente que cresceu e continua dando frutos até hoje. Em 8 de junho de 1912, o missionário sueco Erik Jansen chegou ao Brasil. Movido pelo chamado de Deus, percorreu cidades do Rio Grande do Sul, levando a mensagem do Evangelho. Entre os anos 1912 e 1919, igrejas foram organizadas em diversas regiões, marcando o início de um movimento missionário que alcançaria muitas vidas. Mas o plano de Deus ainda incluía essa cidade. Em 7 de fevereiro de 1924, chegaram a Rio Grande o casal missionário Carlos e Estela Sandbeck, juntamente com a missionária Anne Jansen. Em uma casa alugada na Avenida Hengantes, iniciaram um trabalho simples, mas cheio de propósito. Ali nasceu uma escola de alfabetização para crianças e adultos, e naquele mesmo lugar a palavra de Deus era ensinada. Logo foi organizada a escola dominical, e em 1925 aconteceu a primeira celebração de Natal, já com grande participação da comunidade. A obra estava crescendo. Em 28 de fevereiro de 1926, às 8 horas da manhã, na praia do Saco da Mangueira, aconteceu um momento histórico. 15 pessoas foram batizadas nas águas. Naquele mesmo dia, foi oficialmente organizada a primeira Igreja Evangélica Batista de Rio Grande. Um grupo pequeno, mas uma fé enorme. E assim começava uma história que atravessaria gerações. Sendo assim, em 1929, foi inaugurado o primeiro salão de cultos na Avenida Major Carlos Pinto. E em 1941 foi construído o templo onde até hoje a igreja se reúne. Ao longo dos anos a igreja cresceu, se fortaleceu e expandiu sua atuação. Congregações foram estabelecidas em diversos bairros e cidades, como Domingos Petrolini, Povo Novo, Vila da Quinta, Pelotas, São Lourenço do Sul, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, Cassino e muitos outros. O que começou com 15 pessoas tornou-se um movimento de fé que alcançou milhares. Eu entrei para a igreja em 7 de maio de 59. Me batizei dia 27 de setembro, também de 59. Tenho representado boas bênçãos, tudo bem, graças a Deus. Tem me conservado até agora. Estou bem. Quantos anos a senhora tem hoje? Eu estou com 105 anos e um avivamento. Acompanhando a história da igreja é a minha idade todinha, porque eu nasci, a minha mãe deu do ventre da minha mãe, então eu tenho 78 anos e 9 meses de acompanhando a história da igreja. Da minha vida, a minha vida representa tudo na minha vida, porque foi uma história que eu jamais eu dobrei curvas e saí do acostamento. Então eu fui sempre na estrada, junto com a igreja, e ela foi tudo para mim, meu ensinamento. Ela foi tudo que eu precisei, na hora boa, na hora ruim, está sempre junto comigo. Mas enquanto eu estiver aqui nessa vida, foi o dom que Deus me deu, eu irei executar conforme Ele quer.
É só quando a gente só tem que fazer a vontade de Deus, não do homem. É a vontade de Deus, não a minha, é a vontade de Deus. Próximos anos, o que eu desejo ver, o que eu sempre penso é escolher, como diz Jeremias, andai pelas veredas antigas, por dentro da Bíblia. Esse é o versículo que mais eu gosto e deixo para todos da igreja que estão começando agora, e aqueles que vão andar muito mais que eu. Andai pelas veredas antigas. Tem em Jeremias, esse é o meu versículo e que eu quero mesmo ver. Nunca deixe a palavra de Deus pela palavra do homem, a vontade do homem. Não, é aquele lá de cima que nos conduz. E é a palavra dele que nós temos que obedecer, não é? Tinha os Cordeirinhos, que era a Ruth Martins, lembro, né? Acho que até tu me lembra da Ruth Martins. Depois tinha os Soldados de Cristo, depois tinha os Novos Raios, e depois as Filhas do Rei, e depois os Heróis, não, a Mocidade, e depois os Heróis da Fé. Olha, eu estou pedindo a Deus já há muito tempo que Deus nos mande um avivamento. Porque nós estamos tão parados, né? O que tem que fazer é buscar muito a Deus, né? Buscar a Deus, viver uma vida santificada. Temos que orar muito por esses que se desviam. Eu orar pelos jovens, eu oro pelas aquelas criancinhas, para mim é uma bênção. Passam correndo, pulando para ir buscar a bênção do pastor, né? Que coisa linda. Os adolescentes também, os jovens e toda a igreja, né? Eu oro muito também pelos casais, porque aí no mundo a gente vê horrores, né, com os casais. Eu peço a Deus que abençoe cada dia mais e enche eles da tua graça e que eles busquem a Deus, porque olha, o mundo está difícil. Eu ensinei meus filhos a ter fé, confiar em Jesus. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. O que tu precisa, pede para Jesus. Avivamento. Significa tudo. Porque desde que eu me conheci por gente, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu vim para cá em 1952. E desde então nunca mais saiu? Desde então nunca mais saí. E nunca me arrependi. São diversas. Mas uma vez, por exemplo, quando eu trabalhava com o departamento feminino, eu tinha que dirigir um congresso regional. E eu fiquei extremamente nervosa. Aí a Nívia trabalhava comigo e estava difícil. Aí eu pedi, Jesus, por favor, me dá uma palavra que me anime. Eu preciso estar alegre, porque eu estou alegre, mas eu estou nervosa. E aí eu abri a Bíblia e Deus me deu o versículo 1 de 3 João, que diz assim: a mulher eleita e seus filhos. Então eu senti, a igreja me elegeu, então eu tenho que representar mesmo a igreja. E eu mudei completamente. A Nívia chegou e disse: o que te aconteceu? Eu digo, vou te contar, o Senhor é maravilhoso. Um grande avivamento e muitas almas para Jesus. Esse é o meu maior sonho da minha vida. Mesmo ainda com essa idade, se Ele puder me usar, eis-me aqui. Durante um século, essa igreja foi muito mais do que um prédio. Foi um lugar de encontro com Deus, lugar de recomeços, lugar de milagres, lugar de famílias restauradas, lugar onde vidas encontraram propósito. Aqui, gerações foram batizadas, crianças cresceram, jovens foram chamados, famílias foram formadas
e a história continua sendo escrita todos os dias. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitória se hoje eu olho pra trás. E a minha frente eu sei existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova geração. Quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Por isso eu venho agradecer. Eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. 100 anos se passaram, mas essa história está longe de terminar.
Ainda há vidas para alcançar, famílias para restaurar, gerações para transformar, porque a missão continua e o melhor de Deus ainda está por vir. Que as próximas gerações olhem para essa história e continuem construindo com fé aquilo que começou lá atrás. 100 anos proclamando esperança, 100 anos vivendo o propósito de Deus. Primeira Igreja Evangélica Batista de Rio Grande, uma história de fé, um legado de amor, um futuro cheio de esperança. A Deus toda glória.